Olá. Olá? Bom, hoje eu vim contar aqui para vocês uma história de uma menina de 14 anos. Ela é apaixonada pelos esportes. Ela jogava voleibol, handebol, fazia também provas de atletismo. Ela tinha uma energia contagiante. Todos os seus colegas reconheciam isso nela, mas ela não enxergava isso. Ela tinha um peso dentro dela que ela não conseguia controlar. Ela tinha muito medo de falhar, de não ser bom o suficiente naquilo que ela precisava fazer. Mas ela tinha também uma energia que era muito contagiante. Todas as manhãs, quando ela saía para a escola, ela tinha esse medo, que eu não vou dar conta, ela não vai conseguir, e será como que eu vou na prova de hoje? E à tarde, nos treinos, eu vou ser o suficiente para a equipe? Eram esses os pensamentos que permeavam na cabeça dela. E ela tinha uma coisa muito forte que segurava ela demais, que era a imposição da mãe. Você não pode tirar notas abaixo de 8, senão nós vamos cortar suas horas de treino. O que ela fazia? Quando, no intervalo da escola, ela já fazia suas tarefas. Chegava na hora do almoço, logo após, já resolvia tudo o que tinha que resolver, para não falhar, não tirar notas baixas e poder estar nas suas notas, nos seus treinos. E um dia, um professor de educação física dela viu sempre essa aflição dela entre treinos, ensaios, porque ela também gostava de música, e ela tocava violão num grupo, e tinha treinos também. Ele fez um convite para ela. Acho que agora é hora de você se dedicar apenas para um esporte e vir jogar na seleção da cidade. Ela se encantou, ficou feliz da vida, mas, ao mesmo tempo, um novo medo veio atrás dela. Ele foi o único que, naquele momento da vida dela, aos 14 anos, ele falou que ela era boa em tudo que ela fazia. Isso fez com que ela não desistisse nunca do que ela realmente queria fazer. Aí ela falou: professor, converse com o meu pai, porque se o meu pai me apoiar, eu vou poder seguir em frente. E assim fez. Esse professor chamou o pai dela, conversou com ela sobre a questão dela realmente se dedicar para um único esporte, porque ela era muito boa naquilo que ela fazia. E o pai, sim, o pai o apoiou. O professor, inclusive, deu para ela a oportunidade de levar ela nos treinos todos os dias à noite e o pai apenas buscar-la mais tarde. Todas as vezes que viajavam, ela usava o alojamento como sala de aula. Ela estudava no alojamento. Ela ficava isolada, estudando, porque ela não podia abaixar as notas dela. Esse treinador foi muito importante na vida dessa menina, porque ele realmente mostrou e trouxe para ela a capacidade que ela tinha, que ela podia se desenvolver. O esporte trouxe para essa menina muito foco, muita concentração, atenção e resiliência. E adivinhem, qual foi o curso que ela escolheu? Educação física. Porque ela tinha os melhores exemplos dos treinadores e dos outros professores. Aos 17 anos, ela tinha várias ferramentas na mão que todos os obstáculos ela podia ultrapassar. Aos 17 anos, era o ano do vestibular. Mas ela sempre escutava a frase que permeava na cabeça dela: você não pode abaixar as suas notas, senão nós vamos cortar as horas de treino, e deste jeito você não vai passar no vestibular. Mas, quando nós temos pessoas na nossa trajetória que dão realmente o apoio e as palavras necessárias, nós transformamos os jovens e a vida dos nossos jovens. E trazemos eles para a verdadeira excelência.
Quero falar para vocês que essa história, ela é uma história muito importante na minha vida. Ela é a minha história. E eu quero dizer para vocês que eu não estou sozinha nesta história. Porque os dados hoje são alarmantes. 75% dos transtornos mentais, eles acontecem na infância e na adolescência. 8% dos nossos adolescentes têm depressão. Segunda principal causa de morte dos adolescentes é o suicídio. Então, não podemos negligenciar. E sim, precisamos dar todo o nosso apoio e todos dar o caminho para o desenvolvimento. Os anos escolares são o nosso alicerce, são o alicerce para a vida futura. Todas as experiências e desafios que temos ao longo da vida, eles só mudam de magnitude. Mas a gente consegue construir, sim, bases de habilidades que carregamos para o resto da vida. Quando a gente vai da vida de adolescente para a vida adulta, temos novos desafios. Eles só mudam os desafios, mas eles sempre continuam. Então, não foi diferente comigo. Quando eu passei da vida escolar para a vida acadêmica, eu fui para o vestibular. E o vestibular era um sonho. E era um sonho não só em fazer o curso de educação física, mas o sonho de vir morar em Curitiba, que eu morava no interior. Ao mesmo tempo, eu tinha duas vozes na minha cabeça. Uma era a voz da minha mãe falando que eu não ia passar, que eu não ia conseguir. E uma voz que era do meu pai, que me dava todo o apoio e que todas as vezes que eu precisava tomar alguma decisão da minha vida, ele estava do meu lado. E sempre, 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 até hoje, ele me apoia em todas as decisões e é o meu porto seguro. Um homem que teve muitos desafios na vida, mas com muita positividade, com muito otimismo, ele realmente se tornou uma pessoa de alta performance, de excelência fora da curva. Um orgulho. Quando eu cursei a disciplina de Psicologia da Educação dentro do curso de Educação Física, até porque passei nos 3 vestibulares que fiz, e tive a opção de escolher aonde eu faria o meu curso. Mas quando eu fiz a disciplina de Psicologia, eu entendi que eu poderia fazer uma terapia que ela podia me ajudar muito mais a aflorar muitos sentimentos que estavam escondidos dentro de mim. E assim eu fiz. E hoje eu tenho certeza que muito do que eu passei, de todas as dificuldades, mas muito mais do autoconhecimento próprio, me levou para o auge da minha carreira acadêmica como doutora em Psicologia do Esporte e do Exercício. Mas eu devo isso a muitas pessoas que passaram na minha vida, na minha trajetória e estavam do meu lado. 15 de outubro de todos os anos, eu ligo para 2 professores meus e agradecer o que eles fizeram por mim. Não tem preço o que eles realmente me ajudaram de como que eu poderia fazer isso acontecer. E hoje eles falam, nossa, é o nosso maior orgulho. Problemas nós sempre temos. E nesta fase da vida, quando estamos na faculdade, saímos para a nossa para a carreira profissional, nós ainda temos alguns comportamentos que acabam permeando e que são muito importantes a gente ter atenção, que são os problemas externalizantes. Então, durante a nossa vida escolar, acadêmica, problemas como agressão, irritabilidade, má conduta, eles precisam dessa atenção. Problemas internalizantes, a autoestima, a questão da depressão, da ansiedade, são fundamentais serem olhados. E as dificuldades de atenção, hiperatividades, falta de atenção, enfim, outras patologias. Se não cuidarmos de todos esses aspectos durante a nossa vida, e principalmente nos nossos jovens adultos, o fim não pode ser tão legal. Aí, nós temos esses desafios que nos levam ainda na vida
E nós precisamos desenvolver todos eles, principalmente quando nós iniciamos a nossa carreira profissional. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é sempre um ponto de destaque e de preocupação. A independência financeira, quem não quer ir para o seu primeiro emprego e já poder pagar as suas contas? E muitas vezes isso não é possível. O esgotamento no trabalho. Os estudos mostram que temos muitos jovens que estão iniciando suas carreiras com esgotamento já, com burnout dentro dos trabalhos. E o que também acomenta hoje a nossa sociedade são os transtornos de ansiedade. Então, pontos fundamentais que precisamos pensar e olhar com todo carinho. E tudo isso senti na própria pele. Quando fiz o doutorado, saí doente, saí com burnout. Por mais que foi o que eu mais quis fazer, porque eu sabia que eu era capaz, mas foi muito difícil. Mas nesta hora, minha vida tomou um outro rumo. Primeiro, foi o ano, inclusive um ano depois, que eu conheci, na verdade já durante o doutorado, mas um ano depois, conheci a pessoa que me acompanha hoje, que é o meu marido. Casei aos 36 anos de idade. Tive minha filha aos 41. Obrigada por estarem comigo, compartilhando essa jornada e estarem aqui hoje. Só assim, quando a gente se permite e quando a gente pode e para, às vezes, e se olha para dentro, a gente consegue evoluir. E as pessoas chaves, termos as pessoas chaves do nosso lado, como seus parceiros de vida, como pessoas que realmente fazem a diferença no seu desenvolvimento. O que a gente precisa fazer, então, para a gente não ter só apenas excelentes estudantes, líderes fortes, colaboradores compassivos e indivíduos realizados? Nós precisamos desenvolver as necessidades emocionais fundamentais, que são os vínculos seguros com os outros indivíduos, autonomia, competência e sentido de identidade. Precisamos ter limites realistas e de autocontrole, liberdade de expressão, necessidades e emoções válidas. Além de tudo, também a questão da espontaneidade e do lazer. Quando nós incluímos programas de saúde mental nas escolas, nas universidades e no nosso dia a dia, nós temos 11% de melhora no desempenho. Ou seja, você consegue, sim, trabalhar melhor, ser mais criativo e produzir mais. E, além disso, nós temos uma redução de 37% no nosso estresse. Então, os fatores importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Mas quais foram os 3 grandes aprendizados nesta jornada, nesta minha jornada? 1, a resiliência emocional. Ter a habilidade de reagir positivamente, apesar de todas as adversidades, sem se abalar emocionalmente, faz toda a diferença na nossa vida. O que são as pessoas que têm características de resiliência? Elas são flexíveis, elas têm autoconfiança, elas têm pensamentos antes da ação, não agem com impulso, eles têm um foco claro no objetivo final e, automaticamente, eles vão ter os melhores relacionamentos na vida profissional e pessoal. O segundo ponto foi quando eu entendi que a integração da saúde mental e as outras dimensões, a dimensão física, social e cognitiva. Tudo anda em conjunto. Um é o circuito dentro do outro. Não tem como separar. Então, precisamos, sim, prestar essa atenção. E o terceiro é olhar para si. Olhar para você mesmo. Se você está bem com você mesmo, você vai poder, sim, auxiliar as outras pessoas e, além disso, não repetir os modelos que você teve. Isso é fundamental. Pesquisas mostram que pequenas ações do nosso dia a dia, nós conseguimos ter a habilidade e a saúde mental desenvolvida. Reduzir o uso excessivo de telas. Número 1.
precisamos abolir. Promover interações familiares mais saudáveis. Darmos feedbacks positivos e construtivos aos nossos filhos e às pessoas que estão ao nosso redor. Estimular o exercício físico, ter uma alimentação saudável e melhorar a qualidade de sono. Pontos básicos, muito fáceis para a gente fazer. Imaginem vocês num mundo onde nós priorizamos a saúde mental e não apenas a excelência de pessoas ou de profissionais, mas sim de construirmos uma sociedade muito mais conectada e termos realmente conexões humanas, relações humanas genuínas. Gostaria de convidar a todos a se tornarem isso realidade. Vamos juntos? Muito obrigada.